Bem-vindos e bem-vindas. Esse evento é para a gente conversar sobre o seu caminho de ida para o campo. Meu nome é Eurico Viana, eu venho há bastante tempo trabalhando com desenho ecológico, planejamento rural, alfabetização ecológica. Tive uma infância muito ligada com o campo, vou falar um pouquinho dela mais tarde, mas liguei a minha vida com o campo de novo já mais adulto. E nos últimos 10 anos aproximadamente eu venho trabalhando como educador, como consultor, ajudando as pessoas a criar uma vida autônoma, uma vida com qualidade de vida, uma vida com autonomia, uma vida prazerosa, com ética ecológica no campo. Dentre as várias coisas que eu fiz, além de ter crescido no campo, eu fiz um doutorado em Sociologia e com um aspecto muito forte em desenvolvimento comunitário. E dentro do desenvolvimento comunitário a gente trabalha muito com recursos endógenos ou recursos indígenas, dentro de elaboração de projetos, de políticas públicas, de estratégias de ação para que as comunidades possam ser mais autônomas. Então, nesse momento do doutorado, eu acabei também convergindo muito para a questão do desenho ecológico, que fez muito sentido na minha vida pessoal também. E toda essa carreira acadêmica acabou, na verdade, se traduzindo numa carreira como educador, como consultor, como pessoa que fala sobre a necessidade da gente construir as nossas vidas em harmonia com os processos naturais, né? com o ecossistema onde a gente vive. Então esse sou eu. Nosso encontro aqui hoje tem uma missão muito clara e específica, que é economizar o seu tempo, a sua energia e os seus recursos no seu caminho de transição. É muito importante isso porque muitas pessoas se lançam nessa busca por uma vida em contato com a natureza e muitas vezes elas fazem isso de maneira desordenada ou não conseguem organizar a estratégia ou copiam estratégias de outras pessoas. Também vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas a nossa ideia aqui hoje é você sair daqui com uma ideia mais clara sobre como traçar um caminho que seja específico para a sua vida, para o seu contexto, para as suas qualidades de vida, para as suas aspirações. Então, hoje a minha missão é fazer com que você consiga traçar essa estratégia, tendo ferramentas para isso, sabendo pelo menos identificar pontos cegos que hoje você não tem, e fazendo isso você vai economizar muito tempo, muita energia e muito recurso na sua transição para o campo. Eu fiz um pré-lançamento do meu caderno de ida para o campo, que é o livro que eu estou escrevendo, e nesse pré-lançamento a gente tem um grupo de consultorias online e tertúlias literárias. Eu tenho lido trechos do livro, compartilhado trechos de autores, influências que eu tive nessa trajetória e sobre essa obra que eu estou preparando agora. E se formou um grupo de pessoas muito bacana e a gente tem tido já um resultado muito positivo de pessoas em transição a partir dos trechos lidos e dos encontros que a gente tem tido com os primeiros apoiadores do livro. Como eu falei nesse pré-lançamento, algumas pessoas já participaram, já vieram para esse movimento e têm me ajudado a produzir o livro, desde a parte gráfica, literária, as ilustrações, revisão editorial, até a parte de impressão. Então, esses apoiadores têm participado de reuniões frequentes e essas reuniões têm dois lados. Um lado de consultoria em grupo, onde eu tiro dúvidas específicas sobre a transição das pessoas, e um outro lado onde eu compartilho trechos do livro e influências que eu tive na minha trajetória e que eu tenho colocado no livro. E é muito bom poder ouvir essas pessoas e os resultados já muito rápidos que o conteúdo traz para elas e as reuniões também, né? Eu sou um produtor aqui da Serra da Canastra, faço meu queijo artesanal, chamo Luciano Carvalho Machado e já estou nessa produção já há bem tempo, desde que surgiu a lei do queijo Minas artesanal. A gente já vem trabalhando com a perspectiva de um queijo legalizado e esses encontros que nós estamos tendo com o Eurico, é muito difícil definir uma palavra só, né? É uma mistura, acho que, de sentimento, de prazer, de honra, de satisfação e de esperança. Eu, como produtor, né, é uma satisfação, uma honra, né, estar participando de um encontro desse com o Eurico e com os demais participantes que sempre trazem reflexões muito interessantes, né,
que me deixa matutar por muitas horas do dia, pelo que ele sai nos nossos encontros, né? A inspiração do livro do Eurico, né, que ele volta muito ao avô dele, esse convívio com o avô dele, né? E eu tenho uma frase que eu falo sempre, que eu quero evoluir até o meu avô. Ele teve essa convivência com o avô dele, uma convivência que eu não tive. O meu avô é um pouco imaginário, né? Que eu não tive essa convivência tão de perto, né? Para ver as coisas, né, que o meu avô fazia, como ele teve, né? O motivo é o mesmo, né? A busca por essa agricultura, onde essa capacidade de ser autônomo, né? Então é esse avô, né, que a gente busca, né? E que, com certeza, com os processos, os anos sempre de processos mais naturais, em que você sempre melhora o lugar onde você está, né? Você usando os processos da natureza, né? Você vai deixar, com certeza, né, um lugar melhor para as futuras gerações, seja seu filho, seus netos, ou quem por aqui, né, passar. Né? Então, essa inspiração dele, essa do avô, é o que eu brinco sempre com as pessoas, que eu quero evoluir até o meu avô. Né? Então, isso eu achei muito interessante no livro dele, que ele traz esse relato, né? Uma pitadinha de, vamos dizer assim, de inveja de não ter convivido com o meu avô como o Eurico conviveu. Eu acredito que se eu tivesse conhecido esse trabalho, né, e a perspectiva que a gente tem desse livro, se eu tivesse tido o prazer, né, de descobrir isso antes, há uns 40 anos atrás, quando eu me dediquei, né, à atividade da pecuária leiteira, eu acredito que eu teria economizado muito os meus desgastes emocionais, afetivos, esses desgastes que a gente tem ao longo do tempo e até no financeiro, que eu acho que eu teria economizado bastante. Eu acho que hoje, né, o trabalho que ele tem me dá esperança, né, de que eu possa aprender com ele, né, e trazendo dos ensinamentos que ele tem, que ele passa para a gente, né, que não é um ensinamento fechado, é uma amplitude de caminhos, né, que ele deixa em aberto para a gente. A minha expectativa é que eu consiga com isso, com esses aprendizados que eu estou tendo com ele, deixar o meu sucessor, meu filho que está aqui, em condições mais favoráveis, para a gente deixar um planeta mais viável para as futuras gerações, né? Um lugarzinho, pelo menos aqui, nesse lugarzinho onde é que nós estamos, na Chácara Esperança. Olá, prazer, eu sou Luciana Jansen, eu sou designer, sou mãe, me considero um ser em transição, que são muitas, sou mais uma integrante desse movimento de pessoas que querem ir para o campo. Conheci o trabalho do Eurico quando eu ainda morava na Austrália, eu era designer no estúdio da Ford, lá de Melbourne, então fazia algo que pessoas podem considerar como sucesso de carreira, né? Ter conseguido uma carreira no exterior, fiquei lá por 5 anos, levei família e tudo, mas eu estava em pleno burnout, esvaziada de propósito, não via sentido no que eu fazia, odiava a guerra de egos. E eu conheci o trabalho do Eurico através de uma indicação de uma amiga minha, falando para ela desse descontentamento com a área. Ela me indicou, né, tanto, menina, você está na terra da permacultura, e você conhece o Eurico Viana? Eu passei a assistir tudo que é conteúdo do Eurico, fez super sentido para mim. Passei a ser aluna dele e tal, e depois estudei paralelamente a permacultura, primeiro online, porque estava em pleno pandemia e lockdown, e depois fui fazer o meu PDC e os cursos presenciais, e foram duas coisas que viraram a minha chavinha e mudaram meu mundo de cabeça para baixo. Foi através do estudo, uma boa base de contexto holístico, junto com as ferramentas de bullet journal que ele vai trazer para o livro, que eu desenhei, né, a minha trajetória junto com a minha família para a transição para o campo. Digo que eu sou um ser em transição e que está começando, né, porque são várias, transição de carreira, transição para uma vida cada vez mais ecológica, né? Um passo eu já dei, eu saí da parálise por análise, daquela coisa que, diferente do Eurico, que teve uma infância no campo, eu sempre fui rata de cidade, eu achava só que eu estava louca. Então, que foi conhecendo a rede dele, conhecendo outras pessoas com o mesmo propósito
e desenhando bem o meu contexto holístico, junto com a ferramenta de Bullet Journal, que eu comecei a traçar a minha transição e que já está virando realidade para mim desde dezembro do ano passado, que eu saí do arranha-céu de concreto de São Paulo, onde a gente estava ficando angustiado, e viemos para o interior, numa cidade mais horizontal. E aqui a transição continua, estamos buscando parcerias para a terra, para lotes rurais e coisas pela região, mas já estou em movimento, o que é importante. E como aluna e mentoranda do Eurico, ele me convidou para coordenar o projeto, e como uma das transições de carreira é fazer coisas que são da minha vocação, que tem a ver com arte, com manualidades, ele me convidou para também ilustrar o livro. Então isso para mim é uma jornada dupla, tanto de transição quanto o prazer de poder escrever essa história e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo caminho, a mesma transição para vidas mais ecológicas, com mais sentido, com mais vocação dentro das habilidades que cada um tem. É muito bom poder ver que desde as pessoas que estão começando a traçar a estratégia de transição, pessoas que estão executando a transição e pessoas que já vivem no campo encontram nesse meu trabalho um apoio muito importante para elas. É muito gratificante essa parte do trabalho. E é como aquele ditado, né, que diz que o melhor momento para a gente ter plantado uma árvore era 20 anos atrás, mas o segundo melhor momento é agora, né? E eu trago muito isso porque eu gostaria muito de ter tido essa clareza de como traçar estratégias, de como fazer esse planejamento, de como criar um caminho de transição específico para a minha vida quando eu comecei a refazer isso. Eu não tive isso e um dos meus intuitos com essa obra é trazer isso para as pessoas que têm apoiado o meu trabalho. Eu perdi meu pai muito novo e meu avô materno foi a minha figura paterna, né? Então, mesmo antes de perder meu pai, eu já crescia, minha primeira infância já foi muito conectada com meu avô e tal. E era engraçado porque naquela primeira infância que as pessoas falam assim, o que você quer ser quando crescer, né? E aí às vezes a gente estava trabalhando com horta ou com roça e eu falava assim, eu quero ser agricultor. Aí às vezes a gente estava trabalhando com maquinário, com alguma coisa assim, eu falava que eu queria ser mecânico. Aí outras vezes a gente estava trabalhando com os animais na fazenda e eu falava assim, eu quero ser veterinário. E aí um dia um primo da minha mãe, um cara mais velho assim, falou assim, mas você quer ser um monte de coisa, você tem que decidir o que você quer ser quando crescer. Aí eu falei assim, eu quero ser igual ao meu avô, eu quero fazer tudo isso. E essa foi assim, né, a minha, enfim, a minha porta de entrada, né. E aí, infelizmente, questões familiares e tal, eu pedi para ficar ali no sítio, né? Eu conversei com meu avô, tentei fazer camping, tentei fazer pesca e pague, tentei fazer um monte de coisa, mas eu não tive ali um apoio naquele momento da minha vida e meu avô, muito embora quisesse muito que eu ficasse também, não achava certo que eu fizesse essas coisas sem a anuência da família, né? E aí eu, enfim, né, fui viver a vida de outras maneiras, né? E não podendo estar ali, eu voltava muito ali, passeava, trazia os amigos, enfim, fazia eventos, trazia as pessoas para a fazenda. Mas eventualmente eu fui construindo de forma muito inconsciente uma vida mais urbana, porque eu não tinha ali naquele lugar um apoio profissional, né, ou como me viabilizar profissionalmente. E isso me fez me lançar para outras trajetórias, né? E durante muito tempo eu fui educador físico, eu fui mestre de capoeira, então ainda sou, estou meio capenga, mas ainda sou. E aí ensinei no mundo inteiro, tive várias viagens internacionais, tive uma carreira internacional e tal, mas eu não planejei a minha vida nesse sentido. E essa falta de planejamento fez com que eu buscasse muitas minhas vocações, as minhas aspirações, de uma forma um pouco à deriva. E por mais clichê que possa soar, né, enfim, muitas viagens, acabei me mudando, morei fora do Brasil muitos anos. E por mais clichê que possa parecer, um dia eu me assustei porque eu estava com a minha filha do meio num supermercado e ela falou para mim que o leite vinha da caixinha. Ela devia ter uns 11 anos mais ou menos, né? E com toda a vida que eu tinha vivido com meu avô, com toda a conexão que eu tinha com o campo, com
enfim, com tudo de importante que né, a minha infância e juventude no campo proporcionaram para a minha vida, naquele momento eu achei que eu estava falhando muito como pai, né? Como que uma pessoa que teve a infância e a juventude que eu tive, completamente conectada com ciclos naturais, enfim, com todo um empreendimento rural, né? Meu avô, ele foi horticultor, ele foi produtor de queijos, o primeiro produtor de queijos de cabra do Distrito Federal. Então, assim, a gente teve vários empreendimentos, acompanhei esses empreendimentos. Numa das fases do meu avô em que a gente produziu hortaliças, eu dirigia o caminhãozinho para ele, para ir para o Ceasa. Vivenciei, inclusive, uma decisão muito ética da parte dele que passou a guiar muito a minha vida, né? Meu avô era muito calado e durante toda a vida dele ele dava lições praticamente mudo, né? E eu fazendo as entregas, a gente muitas vezes tinha dificuldade de venda por tamanho de produto, padronização do tamanho do produto, né? Todas essas questões. Isso, imaginem vocês que no Ceasa, né? Não era para supermercado. E a gente começou a usar uma série de produtos, né? De adubos e tal, e depois alguns insumos, depois a gente chegou a usar insumos químicos, né? E um dia ele chamou minha mãe, que era sócia dele nesse empreendimento, e falou assim, olha, eu quero encerrar o empreendimento. Eu, mas por que agora, né? A gente já quitou tudo, quitou todos os empréstimos, a gente está tendo lucro, a gente está conseguindo fazer a coisa funcionar e tal. Ele falou assim, mas tem um pequeno problema, né? Eu fiz uma horta do lado da minha casa e eu só como da minha horta, eu não como da horta que eu vendo. Então, se eu não como da horta que eu vendo, eu não posso vender mais. E assim ele fechou o empreendimento de horticultura. Naquele momento a gente não achava possível, a gente não tinha insumo de conhecimento para produzir de outra maneira. Então ele produzia numa escala menor, de forma orgânica, e mantinha inclusive várias famílias, né? Ele tinha muitas filhas, então ele produzia para várias famílias, numa escala pequena, mas não tão pequena assim, né? Mas a escala comercial ele fechou. Então eu tive muitos exemplos de coerência com ele. E me incomodou muito quando a minha filha virou para mim e falou assim, olha, o leite vem da caixinha. Porque eu falei, cadê a minha coerência? Como é que eu tive uma educação tão conectada com o campo e como é que eu estou deixando os meus filhos tão perdidos assim, né? E aí naquele momento eu comecei a fazer uma série de mudanças, né? Eu fiz uma horta na varanda, comecei imediatamente, né? Fui comprando uns vasos, fui comprando substrato de plantio, mudinhas de morango, mudinhas de pequenas frutinhas, bonsai de cítrico, pequenos temperinhos, né? Na varanda de um apartamento. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de um apartamento e fui para uma casa, em uma casa pequena, aquelas casas conjugadas que tinham um espacinho muito pequeno na frente e um espacinho muito pequeno atrás. Aí eu fiz plantio vertical nos muros, troquei o paisagismo, fiz um paisagismo funcional e comestível, com medicinais, com plantas forrageiras ali que tinham alguma função e tal, frutífera. E fui colocando eles para me ajudar, né? E aí tentando assim colaborar com a formação deles, né? No sentido de que todo mundo deveria saber que a nossa vida a todo momento depende de algum lugar no campo. A gente precisa retomar esse conhecimento, a gente precisa agir de forma coerente com isso, né? E aí, eventualmente, passei para uma outra casa, melhora um pouco, e eventualmente eu tive um sítio na Austrália, um sítio arrendado, mas eu morava lá e toquei vários projetos. As aulas que eu dava e os momentos de voluntariado acabaram se tornando um curso de formação continuada para várias pessoas, porque a gente começou nos sábados, depois tinha nas quartas e sábados, e as pessoas queriam vir para a aula, e aí eu trocava as aulas por mão de obra. Enfim, aí tinha bastante gente querendo trabalhar e bastante coisa sendo feita com muita agilidade, um lugar muito vibrante, né? Tinha pessoas de várias idades, a gente tinha música, tinha bate-papo, tinha momentos muito gostosos ali que a gente fazia depois do voluntariado, a gente fazia um almoço coletivo e depois ficava ali para as aulas. Então, durante um tempo também essa propriedade funcionou muito bem, até que eu pudesse vir para o Brasil. Eu vim para o Brasil no meio da pandemia, questões familiares também, a gente perdeu várias pessoas não diretamente ligadas com a pandemia, mas várias pessoas da família morreram nessa época. E eu acabei vindo para o Brasil, me estabelecendo aqui, e desde então, desde a Austrália até hoje, né, eu faço uma escolha por uma vida rural. Essa vida faz sentido para mim, no sentido de que não é as mil maravilhas, o ofurô na varanda e
e as piscinas infinitas, de vista infinita, mas é mais no sentido de que eu me sinto mais coerente, que foi uma das grandes lições do meu avô, né? A gente precisa viver de forma coerente. E para mim, viver de forma coerente é buscar um pouco do que ele me ensinou em termos de ter autonomia, em termos de ter cuidado com o lugar de onde vem o meu sustento. Então, eu fui ligando toda essa história e acabei fazendo um caminho de volta para o campo. Esse caminho de volta para o campo, obviamente, não foi um caminho retilíneo, um caminho muito suave, né? E é por isso que hoje a minha função aqui é encurtar o caminho de vocês, fazer com que vocês consigam fazer a transição de vocês, gastando menos recursos, tempo e energia, que são importantes para que a gente possa ficar com saúde no campo, né? Não bater no campo, desistir e ter que voltar para uma vida que a gente sabe que é insalubre e que é incoerente com a gente. Então, para poder cumprir aqui essa função minha de otimizar o tempo de vocês, os recursos de vocês, a energia de vocês, vamos falar um pouquinho sobre as maneiras erradas com as quais as pessoas buscam fazer essa transição. Uma coisa que é muito comum são as pessoas terem pequenas listinhas do que é a propriedade que elas querem, mas com muito pouco conhecimento sobre o campo. Ah, minha propriedade tem que ter uma nascente, tem que ter um riacho, tem que ter água, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas essas listas são reproduzidas de outras pessoas e de outras histórias. Eu não estou dizendo aqui que ter ou não ter água no sítio não é importante. É claro que é importante. Mas de que adianta você, por exemplo, ter uma nascente no seu sítio se você tem um vizinho de cima que usa muito agrotóxico e a sua nascente é contaminada? Esse é só um exemplo, né, de como é que a listinha pode ser uma armadilha. A pessoa tica ali várias coisas que a propriedade tem que ter, mas tem contextos em que aquelas variáveis se tornam nulas ou até negativas. Então a gente não deve copiar listinhas de outras pessoas, porque a nossa vida é única, a nossa necessidade de criar uma viabilidade a partir dessa propriedade é única, a nossa necessidade de ter uma vida digna, ter qualidade de vida, ter momentos bons nessa propriedade também é única, né? O que é um bom momento ou qualidade de vida para uma família, às vezes é diferente para outra. Para uma família talvez seja muita atividade física, para outra talvez seja muito conforto, para uma família talvez seja estar diretamente ligado à produção primária, para outra talvez seja estar diretamente ligado com educação e turismo. Então as listinhas, elas são armadilhas. Estou dizendo que a gente não deva ter lista? Não. Mas a sua lista tem que ser específica para a sua vida, para o seu sonho, para a sua família, para o seu projeto, para a sua comunidade, né? Então as listinhas são um problema quando elas não vêm de uma investigação interna muito forte sobre as nossas vocações, sobre os nossos valores, né? E aqui eu caio numa das coisas que mais talvez tenha influenciado a minha vida nos últimos 10, 15 anos, que é a questão do gerenciamento holístico. Fazer uma transição sem ter um contexto holístico para a tomada de decisão é um erro muito grande. Aí vocês podem me perguntar o que é ter um contexto holístico. De uma forma resumida, um contexto holístico é o seguinte, é você ter variáveis, você ter condições que são inegociáveis, condições que sem as quais não vale a pena você viver e buscar a sua transição. E essas variáveis, essas condições que são inegociáveis, elas devem descrever o que é principal na sua vida com relação ao dinheiro, à dimensão econômica, o que é muito importante, de novo, inegociável na sua vida em relação aos seus relacionamentos afetivos, desde os familiares até os comunitários, e também deve descrever como você quer viver em relação ao ecossistema, a base territorial, a propriedade, né? Como que você quer a sua relação com aquela base territorial. Quando você chega nesse denominador comum dessas três áreas, algumas pessoas têm uma quarta área de desenvolvimento pessoal ou de espiritualidade, quando você chega nesse denominador comum dessas áreas, que são inegociáveis, tudo que você vai fazer precisa passar por um filtro que mantenha, que honre essas coisas que são inegociáveis para você. Possíveis empreendimentos tem que combinar com a qualidade de vida que você quer ter, tem que combinar com a base territorial que você já tem.
cuidados ou intervenções com a base territorial, ou seja, com a sua propriedade, têm que estar alinhados com a sua ética ecológica, têm que estar alinhados com a sua qualidade de vida. Então, seja qual for a perspectiva a partir da qual você quer tomar uma decisão, seja um desafio ou um problema ecológico, um desafio ou um problema econômico, um desafio ou um problema na dimensão social, dos relacionamentos, da qualidade de vida, da nossa saúde, essas variáveis inegociáveis em cada uma das dimensões se tornam um filtro. Uma decisão que traz dinheiro, mas fere o território, não passa. Uma decisão que cria qualidade de vida, mas talvez momentânea, talvez criando dívida, também não passa, porque a gente determinou que a gente quer ter uma vida econômica saudável. Então, um contexto holístico é uma maneira da gente, ou talvez seja a melhor maneira de explicar isso, um contexto holístico talvez seja um ambiente para dentro do qual a gente traz os desafios, os problemas, as necessidades, os desejos, e a gente faz ali uma negociação com essas 3 áreas do nosso viver, que são inegociáveis para a gente, e as decisões têm que passar pelos crivos de cada uma dessas dimensões. A grosso modo, é uma estrutura de gestão. Quando a gente fala gestão, as pessoas às vezes viram o olho assim e falam, ai meu saco, gestão. Mas o que é a gestão? É um conjunto de tomadas de decisão, ou um conjunto de decisões tomadas. Se você toma decisões cada vez melhores com relação à sua ida para o campo, você vai ter cada vez menos efeito colateral negativo nessas áreas. Ir para o campo com uma dívida muito grande vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Ir para o campo pensando só na qualidade de vida da família vai atrapalhar a sua possibilidade de criar empreendimentos nesse lugar. Ir para o campo pensando só em empreendimentos vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Então o contexto holístico é um ambiente dentro do qual a gente equipara tudo isso. E ir para o campo ou fazer uma estratégia de transição sem um contexto holístico é um erro muito grave. Porque as nossas decisões ficam reducionistas, né? A gente resolve um problema numa área e cria na outra. Um outro erro muito grande que as pessoas têm, né, é ir para o campo sem nenhum conhecimento, sem nenhuma alfabetização ecológica. Não saber o que é uma propriedade degradada, não saber encontrar no terreno sinais de erosão, não saber encontrar no terreno sinais de uso de muitos agrotóxicos, não saber encontrar no terreno sinais de degradação. Então, a alfabetização ecológica e a leitura da paisagem, elas trazem para a gente uma possibilidade maior de acerto, né? Então, se você não sabe se a propriedade está degradada ou não, se você não sabe o que os vizinhos fazem naquele território, se você não sabe como está a água da sua propriedade, de onde que ela vem, para onde que ela vai, se você não sabe avaliar como está o solo, vai ficar difícil para você levantar informações necessárias para saber que tipo de empreendimentos você pode montar e com os quais você vai ter sucesso para continuar uma vida boa no campo, né? Então a alfabetização ecológica, a leitura de paisagem, ela é fundamental. E muita gente se lança para o campo sem investir nisso, né? Sem estudar isso. Um outro exemplo talvez aqui que a gente pode seguir falando, né? A gente ir para o campo pela vista, né? A pessoa vai para o campo, compra uma propriedade no alto do morro, abre uma porteira e faz uma estrada reta para o alto do morro. Eu brinco e falo que é o complexo do fidalgo, né? Essa coisa de botar casa no alto do morro vem do pessoal que copiava, né? Os senhores feudais que tinham casas no alto do morro para poder vigiar, para poder combater e tal, né? E aí escondiam a produção, né? A frente das casas, dos castelos, estava sempre muito bem mantido, engramado, e a produção alimentar escondida porque tinha que dizer que era rico e não precisava de se preocupar com a produção alimentar, né? Na verdade, estava ali submetendo outras pessoas a um trabalho insalubre para produzir a comida, né? É um pouco parecido com o que as pessoas vivem na cidade hoje, né? Quando elas vivem na cidade, querem qualidade de vida, querem comprar alimento bom no supermercado, sem nem saber de onde vem o alimento delas. É um pouco da mesma coisa que a gente está fazendo, né? Mas muita gente vai para o campo com essa visão, né? E aí é um gasto de energia muito grande. Reparos todo ano com a estrada, uma casa que tem risco de queimada, uma casa que pega muito vento, uma casa que foi colocada priorizando a vista, mas que ela traz muitos problemas que trazem gastos contínuos, né? Na medida em que a gente vive ali. Então, outro erro muito, muito clássico também, né? E tem um
um outro grupo de pessoas que, porque quer ter uma conexão com a natureza, e eu faço uma distinção entre conexão e intimidade. A nossa busca, o nosso anseio é por intimidade. E intimidade requer responsabilidade. Intimidade requer interação, devoção, em última instância requer ação, né? Requer agir. Mas as pessoas têm esse anseio, né, por conexão sem entender que na verdade elas querem a intimidade. E elas pensam que a melhor maneira de fazer isso é traçar uma transição para o campo a partir de sistemas de produção. Pessoas que escutaram histórias, enfim, têm complexos de herói ou de heroína que querem mostrar que é possível recuperar áreas degradadas com sistemas de produção, sejam eles quais forem, né? Eu não acho que é uma ideia muito produtiva, muito eficiente para a gente começar uma transição. Por quê? Nossa curva de aprendizado é muito grande, a gente precisa aprender sobre gestão, sobre planejamento, sobre contabilidade. E quando você começa pelo sistema de produção, inconscientemente, a gente aceitou que o sistema de produção é a parte mais importante da propriedade. A gente faz uma inversão. E a gente passa a viver para o sistema. Se for uma horta agroecológica, nós passamos a ser agricultores agroecológicos. Se for um sistema agroflorestal, nós passamos a ser agroflorestores. Se for uma propriedade desenhada com uma metodologia específica, nós passamos a ser divulgadores da metodologia específica, né? Então, não é a nossa função ir para o campo a partir de um sistema de produção. O sistema de produção deve ser uma variável entre várias outras coisas que a gente escolhe dentro do contexto holístico que eu estava falando para a gente viver bem, ter viabilidade, ter qualidade de vida e ter capacidade de cuidar daquele território. Então, ir para o campo escolhendo primeiro um sistema de produção é um erro muito grande. E um jeito errado também que muita gente carrega ou que muita gente pratica, até inconscientemente, é ir para o campo como fuga. É ir para o campo e inclusive todos esses jeitos errados que eu listei, a maioria deles ou grande parte deles, se não todos, tem essa fuga por trás. Quando as pessoas saem na dor, no desespero, quando as pessoas saem magoadas, machucadas, né, pela cidade. A gente deve buscar o campo como um lugar de soluções. A gente deve buscar uma vida que busca criar as soluções que a gente precisa. E o nosso foco deve ser nessas soluções positivas. Vários pensadores do desenho ecológico, da ecologia, falam sobre isso, né? O Buckminster Fuller falava que a gente não deve combater um paradigma que a gente não concorda. A gente deve criar um novo que torne o que a gente não concorda obsoleto. O Bill Mollison, foi um dos criadores da permacultura, dizia que o problema é a solução. Ou seja, quando você tem um problema, para de focar no problema e tenta entender o que tem ali dentro que você pode resolver, né? Vários pensadores têm essa questão do foco na solução. O gerenciamento holístico fala sobre isso também, né, do Alan Savory. Fala que a gente não deve manejar o que a gente não quer. A gente deve tomar decisões e manejar para o que a gente quer, para a nossa visão de saúde daquele território, né? Então, quando a gente sai na fuga, a gente acaba carregando com a gente muitas coisas da cidade. O ritmo, as relações pessoais e trabalhistas e culturais que são impessoais, estressantes. A gente traz uma série de questões, né? A questão da gente achar que a gente vai resolver tudo no campo pagando serviços, e no campo muitas vezes é muito mais jogo a gente aprender a tecer o tecido social, aprender a fazer parte do tecido social, para que a gente tenha uma capacidade de resolver as coisas com mutualismo, né? Com ajudas mútuas. Então sair fugido faz com que a gente tenha muita pressa, a pressa faz com que a gente escolha errado, faz com que a gente não consiga ver o contexto, faz com que a gente escolha sistemas de produção que não combinam, ou faz com que a gente vá para o campo tendo uma vida financeira completamente enraizada ainda na cidade, e isso cria uma dissonância entre o nosso viver naquele território e as pessoas que vivem em volta da gente. Faz com que a gente chegue às vezes no campo pensando que a gente pode colonizar os outros, né? Dizer o que está sendo feito de errado, dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, qual que é a nossa expectativa de um lugar ecológico, e aí as pessoas saem querendo evangelizar os outros sobre o que é certo e o que é errado. É um jeito horrível, né, de começar as relações no rural.
Então, sair, né, a transição na dor, a transição na fuga, ela é muito arriscada. Claro, a partir do momento que a gente identifica que a gente quer outra vida, em outro lugar, sob outros valores, vale a pena a gente sair, mas vale a pena a gente sair do jeito certo. Como é que é esse jeito certo? Pegando aqui o gancho, né, desses ecologistas todos que eu falei, do Alan Savory, do Bill Mollison, do Buckminster Fuller, né? É com foco no positivo, é com foco no que a gente quer criar, não no que a gente quer combater. É o foco em criar autonomia, é o foco em ser o exemplo das coisas que a gente quer defender. A melhor maneira que eu conheço de fazer isso é começar pela gestão. De novo, uma palavra que as pessoas não gostam muito, que remete a coisas chatas, mas gestão é um conjunto de decisões que encaminham a nossa vida para os valores, para o lugar que a gente quer, com os valores que a gente quer e com um caminho que seja uma amostra desse lugar que a gente quer ir. A gestão holística ela traz para a gente uma capacidade de tomar decisões que, ao decorrer do caminho, nós temos amostras da vida que a gente está querendo montar. A minha qualidade de vida começa a melhorar a partir das minhas decisões imediatas. A minha vida financeira começa a melhorar a partir das minhas decisões imediatas. A minha relação de intimidade, o aprofundamento da minha alfabetização ecológica começa a partir das minhas decisões imediatas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, né, na nossa jornada de ida para o campo é criar esse contexto para a tomada de decisão. Eu já expliquei para vocês, é um ambiente dentro do qual a gente tem qualidades de vida, valores, variáveis inegociáveis na dimensão ecológica, social e econômica. E cada decisão precisa ser equilibrada pelas três dimensões. A decisão não pode ser implementada, aprovada e implementada se ela fere uma das dimensões da nossa vida. E aqui de novo eu estou falando, né, de decisões que melhoram a saúde da nossa base territorial, do ecossistema onde a gente se viabiliza. Decisões que melhoram a nossa vida econômica, nosso fluxo de caixa, nossa reserva, nossa poupança, enfim, né, os nossos bens. Uma decisão que melhora a minha relação com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o marido, com os meus vizinhos, com os meus amigos, né? Então, o contexto holístico é um ambiente, uma estrutura de gestão dentro da qual a gente passa as decisões ou reprova as decisões de acordo com os valores inegociáveis da nossa vida. A gente, ao fazer isso, a gente começa a ficar bom em desenvolver indicadores, né? Você toma uma decisão e você anota ela. Isso é uma questão importante também. O nosso processo de transição precisa ter registro. A gente precisa ter diário. A gente precisa ter organizado as tarefas que a gente vai fazer. A gente precisa ter diário para a gente conseguir refletir, né? E a gente precisa ter prazos e agenda para as nossas tarefas para que a nossa transição não vire um sonho intangível. Um dia, quando eu aposentar, eu vou. Né? Se a gente está realmente comprometido com a nossa transição, além do contexto, a gente precisa ter uma metodologia de registro. Registro da agenda, registro das listas de tarefa e registro de um diário. Esse diário é uma ferramenta muito importante no levantamento de indicadores. Como que eu aprendo se a minha decisão está mais acertada ou menos acertada? Eu tenho que prestar atenção nas consequências dessa decisão para saber se elas são positivas ou negativas, para que eu possa corrigir o meu caminho de transição o mais rápido possível. Então eu falo muito de métricas e indicadores. Nosso processo de transição, a gente precisa ter métricas e indicadores. Agora há pouco eu falei com vocês sobre a maneira com que o contexto holístico torna o caminho uma amostra de onde a gente quer ir. Essa amostra pode ser boa ou ruim. O nosso dever é fazer ela ficar boa. Então eu coleto indicadores, tomei um passo, como que a família se sentiu, como que eu me senti, como que isso deixou a gente mais próximo ou mais distante do nosso objetivo final. Na medida que eu vou anotando essas coisas, eu vou construindo um conjunto de métricas e indicadores para a minha relação com a natureza, para a minha relação com o dinheiro, para a minha relação com a base territorial. Para as pessoas que estão em transição, essa base territorial ainda está um pouco indefinida, mas a gente precisa entender ela para saber qual é a base territorial que melhor vai combinar com as nossas vocações, né? Então,
As métricas e indicadores são importantes nesse sentido e são muito importantes também na questão da alfabetização ecológica. Nós temos a capacidade de sermos autodidata em muitas questões ecológicas. Basta a gente ter observação, estudo, se dedicar a livros diferentes e, de novo, coletar essas informações. A intervenção que eu fiz, o que ela trouxe, como que o lugar respondeu, né? E aqui, de novo, para as pessoas que não estão ainda na sua propriedade, a gente pode praticar isso em cursos, em voluntariado, em arrendamentos, em hortas comunitárias. Então, toda essa questão ecológica, a gente pode se aprofundar nela sem necessariamente ter que começar comprando um lugar, né? E, em visões gerais, a gente precisa entender como que a natureza funciona, os processos ecossistêmicos. Eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que maximizar a capacidade de fotossíntese, né? Ou seja, a tridimensionalidade das plantas, captar o máximo de luz solar possível. Então, os nossos empreendimentos de produção primária têm que copiar a natureza nesse sentido. A gente tem que ter o máximo possível de cobertura de solo, tanto a cobertura vegetal viva como serrapilheira ou palhada. A gente tem um solo vivo, em constante, com a camada de matéria orgânica em constante decomposição biológica. Esse é o ciclo de nutrientes. A gente precisa ter um ciclo hidrológico, um microciclo na propriedade muito bom. Como é que eu sei que eu estou atuando bem nesse microciclo? Quando, ao passar das chuvas, cada vez mais eu tenho mais chuva infiltrando e menos chuva escorrendo por cima do meu território. Então eu sei que eu estou melhorando o ciclo hidrológico, né? E por fim, quando eu tenho mais fluxo solar energético sendo aproveitado, quando eu tenho mais ciclagem de nutrientes no solo, o solo cada vez mais saudável, e eu tenho um ciclo hidrológico cada vez mais eficiente na minha propriedade, eu estou aumentando a biocapacidade, eu estou aumentando a biodiversidade. Eu tenho cada vez mais possibilidade de aportar vida no meu território. Esses são os 4 processos ecossistêmicos, como eles são explicados na biologia, mas eles são parte integral de uma gestão holística. Todas as nossas decisões precisam melhorar os 4 processos ecossistêmicos, né? E por fim, a questão do jeito certo, a gente precisa estudar o desenho ecológico e o planejamento de propriedades rurais antes de ir para o campo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu gostaria muito de estudar com você, mas eu vou esperar eu comprar uma propriedade. Parabéns, cometeu o primeiro erro. Porque, veja, você não pode colocar, talvez, a maior parte do seu recurso financeiro numa compra sem saber se aquela compra é realmente a mais acertada para você. Você está empenhando, você está empatando a maior parte do seu recurso, talvez inclusive colocando em risco a sua capacidade de empreender naquele território, porque você está aportando a maior parte do seu recurso financeiro em uma compra, sem saber se aquela compra combina com as suas vocações, combina com aquelas variáveis inegociáveis, com aquelas qualidades de vida inegociável do contexto holístico, combina com o que você pretende produzir ou serviços que você pretende prestar. Essa investigação, ela deve ser a priori, e a propriedade ela vem para complementar os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos projetos. Senão, de novo, a gente está invertido, né? Compra a propriedade errada e você tem que fazer ela dar certo. Então você está o tempo inteiro trabalhando dentro de uma engrenagem que não foi feita para você, não foi feita para sua família. Então estudar o desenho ecológico antes de ir para a propriedade é muito importante. A metodologia que eu trabalho é a escala de permanência da linha-chave, uma metodologia que foi criada por um australiano chamado Percival Alfred Yeomans. O pessoal chamava ele de P.A. Yeomans. É uma metodologia que deu origem à permacultura, inclusive, uma das maiores influências da permacultura. Mas tem na sua origem, por exemplo, o pensamento de combate às catástrofes climáticas já desde o século passado. O Yeomans falava sobre isso, né? Como que a gente pode desenhar propriedades rurais que são à prova dos incêndios? Como que a gente pode desenhar propriedades rurais que são à prova das estiagens, das grandes secas? Como que a gente pode desenhar propriedades rurais que são à prova de enchentes, né? Então, dá uma ordem de prioridade para a gente de pensamento, de planejamento e de intervenção no território. E estudar isso antes de ter propriedade é fundamental, porque vai refinar a sua alfabetização ecológica, vai refinar a sua capacidade de leitura de paisagem e aumentar muito as suas chances de que a sua compra seja a mais correta possível para o seu contexto holístico, para os seus anseios, as suas vocações, com as aptidões daquele lugar, né? Quando a gente vai da forma correta, investindo na nossa alfabetização ecológica, investindo na construção de um contexto holístico,
investindo no estudo do planejamento de propriedades rurais, entendendo que a nossa função é melhorar a saúde do lugar enquanto a gente se viabiliza, a gente deveria chegar, pelo menos eu acredito nisso, a uma conclusão de que o campo, longe do que a maioria das pessoas acreditam na cidade, ele é muito mais do que só a produção primária. O campo é o lugar da sociobiodiversidade, o campo é o lugar das culturas tradicionais, dos povos indígenas. O campo, em última instância, o campo é o lugar a partir do qual a gente pode derivar as maiores lições, as lições mais importantes do nosso tempo. Como viver em harmonia com os processos ecossistêmicos. E na medida que a gente faz essa avaliação, esse aprofundamento nessa perspectiva, nesse estudo das maneiras corretas de se pensar uma vida no campo, invariavelmente a gente chega à conclusão de que o campo é multidimensional. Longe de ser só sobre produção primária, o campo precisa de cultura, então precisa de artistas, a gente precisa de literatura, a gente precisa de música, o campo precisa de educadores, né? A gente precisa de pessoas capazes de criar conteúdos programáticos no campo para que os jovens queiram ficar no campo. As escolas seguem incentivando os jovens a sair do campo. Então a gente precisa de educadores. A gente precisa de comércio, a gente precisa de logística, a gente precisa de turismo, a gente precisa de um turismo com propósito, um turismo diferente desse turismo que a gente tem hoje, que a maior parte do lucro vai para grandes corporações internacionais. A gente precisa de um turismo de base comunitária, um turismo que mostra como que a vida no campo pode ser boa, como que outras pessoas podem vir para o campo. Um turismo que mostra como famílias podem viver com dignidade, qualidade de vida, viabilidade econômica, melhorando os seus lugares. Então, não necessariamente o seu caminho de ida para o campo tem que ser um negócio com produção primária. Óbvio que todo mundo que vai para o campo, o ideal é que a gente crie o máximo de autonomia possível. Todo mundo tem a sua horta, um pomar, uma pequena roça, alguns animais. Mas, mais do que isso, a gente precisa entender qual a vocação, qual o conjunto de vocações que a gente traz para aquele território, quais as aptidões daquele território, para que essa junção de intimidade entre a gente e o território possa ser a semente que planta mais pessoas no campo. Porque elas vão ver que o campo tem lugar para muitas coisas. E o campo foi esvaziado dessas coisas. Não é que a gente precisa trazer da cidade para o campo. Essas coisas já existiam no campo e foram esvaziadas e a gente precisa devolver todas essas atividades com um alinhamento ecológico, com um alinhamento social, com um alinhamento ético e econômico, né? Então o campo, ele tem todas essas capacidades. No meu caso, por exemplo, trabalho muito com educação, trabalho muito com dias de campo, trabalho muito com essa coisa de mostrar para as pessoas que é possível ter vários tipos de atividade no campo. E isso compõe a minha gama de fontes de renda enquanto eu vivo no campo. E falando de alfabetização ecológica, ensinando leitura de paisagem, então compartilhando esse conjunto de saberes que tornam as pessoas mais competentes para encontrar o seu quinhão, mais competentes para encontrar o seu pedaço de chão para viver uma vida digna, autônoma, com liberdade, com qualidade de vida, com crianças mais saudáveis, com crianças conectadas com o território, né? E esse é o jeito certo, e é isso que eu trago para vocês, e se vocês acompanharem tudo isso que eu trouxe até aqui nesse momento, anotarem, tirarem lições, por exemplo, o que é inegociável para vocês com relação ao dinheiro, o que é inegociável para vocês com relação às relações afetivas, o que é inegociável para vocês com relação a uma conexão com o território. Escreve isso. Isso é o cerne do seu contexto holístico. Quando você for procurar uma propriedade, você tem que saber se ela combina com essas coisas que são negociáveis. Estuda desenho ecológico e planejamento rural. Eu falo sempre, eu prefiro que seja comigo, mas se não for comigo, que seja com outras pessoas. Mas estude antes de comprar uma propriedade. Por quê? Ter que pensar uma propriedade de forma integral e sistêmica vai desenvolver o seu olhar sistêmico para propriedades. Você vai deixar de olhar para uma propriedade só como um pedaço de chão, você vai olhar para ela como uma microbacia em relação à água, você vai olhar para ela com relação à capacidade de produção, em função de como ela se posiciona em relação ao sol, você vai olhar a comunidade que está em volta, você vai olhar potencial de turismo, você vai olhar se tem risco de incêndio,
de seca, de enxurrada, né? Então, estudar o desenho ecológico te torna mais capaz de avaliar as propriedades com muito mais intimidade, com muito mais detalhe, né? Então, se vocês passarem por tudo isso que eu compartilhei aqui, tomando nota, refletindo, vocês vão ver que o caminho de vocês para o campo, ele pode ser um caminho muito prazeroso, um caminho que vai construindo autonomia na medida em que você vai chegando mais perto, um caminho que vai construindo e testando possibilidades. Muita gente vai para o campo sem ter que comprar a propriedade primeiro. Muita gente arrenda, muita gente aluga, muita gente faz parceria. Vários testes antes, testa várias coisas antes de começar a tomar decisões mais sérias, mais caras, né? Decisões que envolvem um aporte financeiro muito grande. Então, a gente não tem que acertar de primeira, a gente tem que ficar bom de coletar as informações sobre os pequenos testes que a gente faz. E aí a gente vai ficando bom de tornar o caminho uma amostra da vida que a gente quer levar. Invariavelmente, desse modo, quando vocês chegarem na propriedade, vocês já vão chegar na propriedade com muito conhecimento, principalmente com o conhecimento da especificidade do caminho de vocês. Você não precisa chegar numa propriedade especialista em sistemas de produção, especialista em desenho ecológico. Você precisa chegar numa propriedade, seja para uma parceria, um arrendamento ou uma compra, especialista da sua complexidade. O que você quer daquela vida, o que aquele lugar pode te oferecer em relação às suas aspirações e vocações. Então, é muito libertador quando a gente percorre esse caminho e entende que a gente não tem que ser muito bom em tudo. A gente tem que ser muito bom em protagonizar o próprio caminho. E aí não tem ninguém melhor do que a gente. Só a gente sabe das nossas qualidades de vida, só a gente sabe quais são as relações afetivas mais importantes para a gente, só a gente sabe como que a gente quer viver em relação à natureza. Então a gente chega no campo com essa capacidade de protagonizar a própria vida. E isso no mundo de hoje não tem preço, porque é o mundo do copia e cola, é o mundo da inteligência artificial respondendo tudo, é o mundo das listinhas, é o mundo dos 7 passos para você ir com sucesso, os 3 erros que você deve evitar, as 7 maneiras ou 7 negócios que você pode montar. Tudo isso que é feito supostamente para facilitar o seu caminho, na verdade te tira do seu caminho. O seu caminho é único e você tem que se tornar o especialista da sua própria complexidade. O jeito certo de ir para o campo, o jeito certo de fazer uma transição rural ecológica é se tornando esse especialista da sua própria complexidade. É entendendo de leitura de paisagem, de alfabetização ecológica, de planejamento rural, é tendo um contexto holístico pessoal e intransferível para a sua tomada de decisão. E é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui, para cumprir a minha promessa de que com todo o alinhamento desses conhecimentos, vocês vão conseguir, de fato, otimizar o tempo, o recurso e a energia de vocês na criação de uma estratégia, de um planejamento e da execução dessa estratégia de planejamento para ir para o campo. E aí, para você que quer se aprofundar nessa jornada de ser especialista da própria complexidade, nessa jornada de conseguir definir um plano estratégico específico para você, eu tenho o meu convite aqui agora. Eu estou escrevendo o meu caderno de ida para o campo e o meu caderno de ida para o campo tem essa junção de tudo isso. Ele é o meu diário, ele conta histórias de como foi a minha trajetória, ele é o meu conjunto de ferramentas, né? a minha caixinha de ferramentas de ida para o campo. Então, eu falo sobre a gestão holística, eu falo sobre uma metodologia de registro, né? Para a gente conseguir coordenar tudo isso, colocar a agenda, a lista de tarefas e conseguir coletar métricas e indicadores num diário. Então, ensino como fazer isso também. Eu falo sobre a escala de permanência da linha-chave, que é a metodologia de desenho que eu uso, né? Eu falo sobre os principais riscos dos empreendimentos no campo. Então, o meu caderno de ida para o campo, eu tenho destilado muitas coisas que eu gostaria de ter tido comigo há 20 anos atrás. E eu passo para vocês, para que seja o seu caderno de ida para o campo. E é um caderno, mas é um caderno no sentido de que ele traz muitas ferramentas, capacidade de anotar, de fazer diário, muitos exercícios para você definir o seu contexto holístico. Então, é uma obra despretensiosa no sentido de que eu compartilho muita coisa da minha trajetória, que nada mais é do que só a minha trajetória, mas ao mesmo tempo é uma obra muito
muito coletiva, no sentido de que eu escrevo para que outras pessoas possam desenvolver sua autonomia. Eu escrevo para que outras pessoas possam aprender a protagonizar a sua vida. Porque na medida em que a gente aprende a protagonizar a nossa vida, a gente deixa de fazer parte do plano de outras pessoas. E o plano de outras pessoas tem levado as nossas vidas, os nossos territórios, em última instância o planeta, para um caminho de destruição. Então, se a gente busca a nossa autonomia, busca viver com a coerência que o meu avô tinha, passa a assumir a responsabilidade de cuidar de um pedaço de chão e se viabilizar a partir dele, a gente consegue, paradoxalmente, de pouquinho em pouquinho, sem se importar muito com o todo caótico que está à nossa volta, acabar tendo um impacto positivo nessa escala maior das coisas, né? Então, é o meu caderno de ida para o campo, despretensioso no sentido das minhas histórias, mas muito coletivo, muito afetivo, no sentido de que eu busco com esse livro mais pessoas para esse movimento, que é um movimento desafiador, é um movimento que não é sobre ter cada vez mais conforto, mas é sobre ter cada vez mais coerência, mais intimidade com a natureza e sobre uma vida muito abundante, mas sobre um outro paradigma, que é o paradigma ecológico, né? Então, de novo, dentro do livro tem histórias que explicam por que a gente deve buscar essa autonomia, tem as ferramentas necessárias para a construção de um contexto, as ferramentas necessárias para conseguir fazer o registro, a organização dessa estratégia e da implementação desse plano, um diário para que vocês possam coletar informações e saber se os passos que vocês estão dando estão na direção correta ou não. Falo de novo sobre os riscos, os maiores riscos de quem vive no campo, na pequena e na média escala, e como evitar. Eu falo do planejamento rural, da necessidade da gente usar o planejamento rural como uma forma de maximizar a eficiência energética. Parece teórico isso, mas de novo não é, né? É que quanto menos energia a gente gasta no nosso viver, no nosso sistema de produção e no serviço que a gente presta, maior é a nossa possibilidade de gerar viabilidade econômica para os nossos empreendimentos, para as nossas famílias e comunidades, melhorando a saúde do lugar. Então, os benefícios são muitos dentro desse conjunto, né? E talvez o maior benefício de todos seja a gente se aproximar mais na medida em que você lê o livro e participa dos encontros que a gente tem. A gente tem encontros regulares, varia um pouco de 1 até 4 encontros por mês nesse prazo de produção do livro. O livro vai ser lançado no segundo semestre desse ano e até lá a gente tem esses encontros regulares que têm se tornado um apoio mútuo no seguinte sentido. Algumas partes do livro eu estou reescrevendo ou afinando ou refinando mais em cima de perguntas que estão sendo trazidas pelas pessoas que estão participando, como eu falei, né? Algumas pessoas vieram no começo, quando eu fiz assim, um chamado inicial para participar do livro, e aí se formou uma comunidade, e aí a gente tem essas reuniões online, onde eu tenho respondido perguntas, essas perguntas acabam guiando um pouco do processo da escrita, eu ajudo as pessoas nesse processo, e a gente tem também um momento de tertúlia, né? Leitura de trechos do livro, de autores, fontes que eu trago e referencio, abordagens, sistemas de pensamento que têm muito a ver com a transição rural e com uma vida saudável no campo. Então, acho que talvez um dos maiores benefícios seja essa comunidade que se forma em torno do livro, em torno dessa jornada de ida para o campo, do êxodo urbano e o nosso apoio coletivo ali dentro do grupo. Esses encontros são exclusivos para as pessoas que estão apoiando o livro e aqui vem o meu convite para que vocês possam também apoiar o livro, né? A gente tem uma versão física e uma versão digital. A versão digital não é um e-book, a versão digital é um ecossistema de suporte para a sua transição. Vem com um número maior de exercícios, de fontes, de referências, de links, de outras coisas que vocês podem visitar, ler, assistir, ouvir para inspirar e refinar a elaboração da estratégia de transição de vocês. E a gente já conseguiu bastante apoio nesse sentido. O primeiro lote de pedidos antecipados do livro tem menos de 100 pedidos para esse lote. No valor de R$150 você pode participar desses encontros, tirar suas dúvidas,
você pode trazer as suas perguntas que vão me ajudar a guiar o livro. Mas mais importante do que tudo isso, você pode ler o livro junto comigo e com outras pessoas e fortalecer esse movimento de pessoas que querem protagonizar uma vida saudável, autônoma, viável no campo. Que eu acho que é uma das grandes soluções que a gente precisa para o nosso tempo e, paradoxalmente, é uma solução muito simples, né? É a gente aceitar a responsabilidade de se viabilizar a partir de um pedaço de chão, cuidando da saúde desse lugar e cuidando dos nossos valores mais íntimos, né? Então, paradoxalmente, uma das maiores soluções para o nosso tempo passa por aceitar uma missão de vida simples, de vida abundante, de vida muito profunda no sentido de contemplação, de intimidade com a natureza, de desenvolvimento pessoal, mas uma vida simples. O que a gente está precisando para o nosso tempo hoje é assumir essa responsabilidade de uma vida prazerosa, mais simples. Então, talvez seja essa também uma das grandes benécias, né, da participação nesse movimento. Que eu convido vocês aqui, eu sou um integrante desse movimento e tenho trazido como contribuição o meu livro. É o meu caderno de ida para o campo, que eu espero que se torne o seu caderno de ida para o campo. Como que funciona para você vir comigo, ou vir com a gente, mais especificamente falando, porque já somos muitos, nessa história? O primeiro lote, como eu falei, faltam só em torno de 100 livros, custa R$150, o livro físico, ele é entregue para você com uma assinatura e tal, mas a gente tem uns níveis aqui de participação. E eu queria deixar bem claro que, assim, em todo nível de participação ou todo pedido antecipado que você faz do livro, seja ele físico ou digital, você vai participar dessas reuniões de consultoria online comigo, você vai participar de uma área específica de membros dentro do meu site, que são os apoiadores do livro, vai participar de um grupo exclusivo, onde a gente troca informações, tira dúvidas, tem acesso direto ali ao meu trabalho também. E funciona da seguinte maneira: você pode pedir um livro para você pode fazer compras solidárias. Então você pode pedir um livro para você, pode comprar 2, 3, enfim, pedir para outras pessoas, você pode inclusive pedir dedicatória para essas pessoas. A partir de 5 livros você tem uma consultoria online exclusiva comigo. Com 10 livros você tem 2 reuniões de consultoria exclusiva comigo. Para mais de 10 livros nós podemos combinar um evento online exclusivo para as pessoas que estão comprando esse lote de livros junto com você. E para mais de 50 livros a gente pode combinar um evento ao vivo, onde a gente faz uma tertúlia ao vivo, fazer uma leitura de trechos do livro, um bate-papo com leitores e uma noite de assinatura, desde que a pessoa que convida fique com os encargos, né, da produção desse evento ao vivo. Então a gente tem aí vários níveis de participação, todos eles garantem que você tem acesso, inclusive às tertúlias que já foram gravadas, as reuniões de consultoria online que já foram gravadas, e a ideia é que a gente consiga tirar esse projeto o mais rápido possível do plano das ideias e passa ele para o plano das ações. Em que sentido? É um livro para apoiar o êxodo urbano. É um livro para embasar um movimento de pessoas que quer ser exemplo das soluções nas suas próprias vidas. Então você pode dar de exemplo, você pode dar de presente, você pode divulgar o trabalho, enfim, todas essas maneiras são válidas, mas a maneira com a qual a gente fica com uma interface de comunicação o tempo inteiro é fazendo pedidos antecipados do livro, que sai no segundo semestre desse ano. Tem uma equipe muito bacana trabalhando comigo, um alinhamento de princípios muito forte trouxe a Luciana, que vocês viram no depoimento, e ela hoje vai estar como ilustradora do livro e está comigo na produção dessa captação aqui com vocês, né? Está na produção da campanha de financiamento coletivo. Tem a outra Luciana também, que está fazendo revisão editorial e ortográfica. Tem o Vitor Mendes, que está fazendo um trabalho de divulgação dos vídeos e organização das tertúlias. Tem o Vitor Sintra, que está por trás de uma série de estratégias aqui e de abordagens que a gente tem para que a gente consiga chegar com essa mensagem para um número maior de pessoas. Então, o seu pedido antecipado me ajuda a custear também todos esses serviços de todas essas pessoas e me ajuda a colocar o livro no mundo para que outras pessoas possam encontrar e protagonizar o seu caminho de ida para o campo. Esse é o meu desejo aqui com esse livro, né? Como eu falei para vocês, é uma realização coletiva. Agora, depois de tudo isso, a gente tem aqui prazos em função da nossa produção, em função da nossa logística aqui de funcionamento. O carrinho vai abrir agora na quinta-feira e a gente fica com o carrinho aberto até a terça-feira da próxima semana.
Como eu falei para vocês, o primeiro lote, a 150, só tem 100 unidades do livro. Na verdade tem menos de 100, tem 87 unidades para ser preciso. A gente entra no segundo lote com um novo preço e a gente vai funcionar com esse preço desse segundo lote até o final. Então, se você quiser aproveitar o preço desse lote inicial de 150, o livro físico, assinado e enviado para você, a gente abre agora na quinta e fecha até a terça-feira da semana que vem. Não deixa para a última hora, que pode ser que tenha esgotado a quantidade do primeiro lote. Automaticamente, se você acessar aqui e não tiver o preço do primeiro lote, é porque já esgotou, já foi para o segundo lote. Não deixe para o final, que você pode ficar sem os pedidos antecipados, que a gente vai fazer a primeira impressão com um número relativamente reduzido. Tá bom? Então, para participar disso, tem aqui na página, tem aqui no link, um lugar que você consegue acessar ali, você faz o seu pedido, abrindo na quinta e fechando na terça. Uma outra maneira que você pode me ajudar, além de comprar para outras pessoas ou fazer pedidos com volume maior de livros, é enviar esse vídeo para outras pessoas, ajudar elas na transição delas, ajudar ela, enfim, levantar todos esses pontos cegos, né, que eu trouxe nesse evento para vocês. E, enfim, passa para outra pessoa que tem interesse na transição também e talvez ela tenha interesse no livro e possa participar com a gente das tertúlias e das reuniões de consultoria online. Não deixe para a última hora. Agradeço muito a todo mundo que foi até o final. Tem um link aqui que vocês podem acessar para fazer os pedidos de vocês. Assim que vocês fizerem os pedidos de vocês, vocês vão participar da área exclusiva de membros, ter acesso ao grupo, a gente já fica em contato mais direto e ter acesso também aos encontros que acontecem mensalmente, de 1 a 4 encontros por mês, como eu coloquei para vocês, até que o livro seja lançado. Então faço votos que eu te encontro numa das tertúlias, que a gente se conheça pessoalmente, ainda que online. E caso você queira ser uma das pessoas que vai produzir um evento ao vivo para a gente divulgar o livro, a gente pode se encontrar pessoalmente também. Muito obrigado a todos e todas que ficaram até o final. Espero ver vocês na tertúlia. Abraço.